There is no justice. Not in this world. Um espírito superior é capaz de usar utensílios de barro como se fossem de prata. Na carta 5 de Sêneca a Lucílio, ele fala sobre a questão de parecer muito diferente. Ele diz que o próprio nome da filosofia já causa por si má vontade, mesmo se você não tentar ostentar. Então é melhor que você não se afaste dos hábitos comuns da vida, que você não pareça muito diferente. Ele diz assim: sejamos no íntimo absolutamente diferentes, embora na aparência vivamos como os demais. É que o estoico valoriza uma vida que não multiplica os seus problemas com os outros, que não cria inimigos desnecessariamente. E por isso, não chamar muita atenção para si é algo bastante relevante, porque quanto mais atenção você chama para si, mais você faz de si um alvo. E o espírito de comunidade é muito importante para o Sêneca. Ele diz aqui que a primeira coisa que a filosofia nos garante é o senso comum, a humanidade, coisas de cuja prática nos afastará de uma vida demasiado diferente. Devemos nos precaver para que os nossos atos, que desejamos ser merecedores de admiração, não se tornem ridículos e odiosos. Isso é algo que para mim parece muito com a tendência atual de chamar atenção com roupas, e tatuagens, e brincos, e tudo quanto é coisa. E curiosamente é algo que parece vir junto com uma tendência de padronização fortíssima por dentro. Que todos pensem igual, que falem a mesma coisa, que achem a mesma coisa. E aí se distingam apenas em aparência. Cada um tenha seus 500 tipos de brincos e tatuagens e roupas e perfumes e tudo. Mas que por dentro sejam iguais. E aqui o conselho é exatamente o contrário. Que você deve sim ser diferente, você deve aprimorar a si mesmo sem se preocupar com se você vai estar sendo parecido ou não com os outros, intimamente. Mas que nas aparências, você se preocupe sim em não chamar muita atenção. Em conseguir se misturar com as pessoas, normalmente. Isso é importante, isso é relevante. E faz parte dessas bagunças que as pessoas fazem com a história de não se preocupar com o que os outros pensam. Ou com o que os outros dizem. Num certo nível, é excepcionalmente importante não se preocupar com as besteiras que as pessoas aleatórias dizem. Mas é também muito importante você saber que o que os outros pensam interfere muito na sua vida. Então é muito melhor, obviamente, que os outros pensem bem de você. Ou que nem te conheçam. Mas é mais do que isso. Para o estoico, a vida admirável, e para os sábios da antiguidade em geral, é algo a ser desejável. E não é nem necessariamente para receber a admiração, mas é porque aquilo que ele considera a melhor vida é algo automaticamente admirável. A admiração é sim um bom critério, mas não é a admiração de uma massa anônima de pessoas que aplaudem qualquer besteira. A admiração de pessoas admiráveis também. Isso talvez seja o melhor jeito de avaliar. Então, um espírito superior, sendo capaz de utilizar utensílios de barro como se fossem de prata. Quer dizer, quando você olha, parece que o filósofo estoico, ele é como qualquer um, com seus talheres de barro. Mas quando você vai ver como ele está utilizando, aí você vê a filosofia em ação. Aí você vê o uso correto daquele talher, que é muito melhor do que aquele que utiliza os talheres de prata como se fossem de barro. Ou seja, de que adianta você se distinguir completamente por fora, parecer um diferentão, mas por dentro você é igual a qualquer um. A pessoa senta com você para conversar e é tudo previsível, mundano. Que graça tem conversar com alguém que você mesmo poderia ter escrito o roteiro das respostas que ela dá? É como se ela fosse um personagem escrito às pressas, com um diálogo decorado. E como de costume, ele termina a carta com uma máxima de outro. Como ele fala que é bom você visitar os jardins alheios como um batedor, que você leia outros autores e pesque deles algumas ideias interessantes e úteis. E aqui ele pega a ideia do Hecatão, que diz assim: deixarás de ter medo quando deixares de ter esperança. Quer dizer, por que você tem medo? Do que você tem medo? Que alguma coisa dê errado. Se você não tiver esperança que as coisas não deem errado, do que você vai ter medo? Você já incorporou que aquilo vai acontecer. E não é o pessimismo aqui que eu quero dizer. É mais um tanto faz, entende? A história do amor fati.
Se você tem que amar as coisas como elas são, tanto faz se elas deem certo ou errado. Vai ser o que é e você vai ter que amar. Então não tem por que ter esperança de nada. Porque se der certo ou se der errado, se der bom ou se der ruim, tanto faz. Ou deve tanto fazer. Essa é a indiferença, o poder da indiferença. Ou da apatia, mais especificamente. Do estado em que nada é capaz de te afetar. Uma indiferença suprema, que é o componente principal, talvez, da paz estoica, da tranquilidade da alma que o estoico visa. Spring comes, snows melt. That's a threat! I assure you it is no threat. Snows always melt. A via através de conselhos é longa, através de exemplos é curta e eficaz. Na carta 6, o Sêneca volta a falar da questão da amizade, que é bastante central para os estoicos. Ele diz que uma conversa de viva voz vai ser muito mais útil do que um discurso escrito e que por isso o Lucílio deve ir visitá-lo, para que ele aprenda não só com o que ele escreve nas cartas, mas que ele veja na prática o exemplo que o Sêneca dá, para que ele veja como o Sêneca está e aprenda ao vivo, por exemplo. O que ele quer que o Lucílio veja é uma mudança que se operou nele. E ele não entra em detalhes na carta sobre isso. Ele começa dizendo assim: não garanto nem sequer espero que nada já reste em mim sem necessitar de mudança. Então ele diz que mudou e que ele quer mostrar essa mudança, mas ele fala que não é exatamente uma mudança, que é uma transfiguração. E ele deseja compartilhar com o Lucílio essa súbita mudança operada nele. Mas que ele diz que ele não está se corrigindo, ele está se transfigurando, dando a impressão de que é uma mudança drástica. Mas ele não entra em detalhes sobre a mudança e quer que o Lucílio veja ao vivo. E aí ele fala um pouco mais dessa amizade pela qual os homens podem morrer. Uma amizade ligada pela vontade de desejar apenas o bem. E ele menciona também como Platão e Aristóteles aprenderam muito mais com o convívio com Sócrates do que com a doutrina ou qualquer coisa que ele tivesse escrito. Na verdade, o Sócrates, que a gente saiba, nunca nem escreveu nada. Da mesma forma, os discípulos de Epicuro e a escola epicurista aprendeu com o convívio direto com Epicuro. É assim que se compreendeu mesmo o que ele dizia e que se viu como na prática ele vivia de acordo com o que ele dizia e que funcionava. Da mesma forma, ele quer que o Lucílio possa aproveitar o Sêneca, que o Sêneca possa ser útil ao Lucílio dessa forma. Mas ele diz também assim que eu não quero a tua presença apenas para que tu aproveites. Ambos podemos ser muito úteis um ao outro. E no fim, ele termina com uma máxima do Hecatão novamente. Queres saber o que lucrei hoje? Comecei a ser amigo de mim próprio. Muito lucrou, o Sêneca diz. Deste modo nunca estará sozinho. Um tal amigo fica sabendo, toda gente pode o ter. E com isso a gente termina a carta 6 do Sêneca. Obrigado por assistir até o fim. E se você tem perguntas, ou quiser comparecer para prestigiar meu trabalho, toda segunda-feira às 9h30 eu estou ao vivo no YouTube. E frequentemente eu vou depois também pro Twitch, no /PlatinhoBR. Se você quiser também me ajudar mais, você pode se tornar membro do canal agora. Um botão de membro ali, você pode clicar e o mínimo de R$ 2,99 você já pode fazer parte do exército platínio e ganhar símbolos especiais e você fica destacado na transmissão ao vivo. Quando tem muita gente eu vou poder dar atenção mais pra você, naturalmente eu vou perceber o que você diz e tudo mais. Você pode também me doar pelo YouTube ou pelo Apoia-se, o link também tá na descrição e nos comentários. Mas de qualquer forma, muito obrigado por aparecer, por comparecer. E esse vídeo acabou sendo meio que um híbrido, né? Porque eu tô com duas séries, o Máximas do Estoicismo e o Mestres do Estoicismo. Esse vídeo, ele segue a sequência do Máximas do Estoicismo, porque eu tô tratando o 5 e o 6 da Cartas a Lucílio.
mas eu fiz ele no formato do Mestres do Estoicismo. Independentemente do título que eu acabar botando no começo, saibam que todos os meus vídeos de estoicismo vão ficar numa playlist em sequência, então não se preocupem, vou também deixar o link aí, é só vocês entrarem na playlist, dá pra ver na ordem, não tem erro. Mas qualquer coisa deixa os comentários aí, de preferência com educação, de forma estoica. Falou. Até a próxima, galera, muito obrigado.